Agora, na última explanação dessa série, Projeto Reina vem falar sobre a perseguição. A atual instituição chamada Igreja não sofre nenhuma perseguição, claro, e nem teria motivo para isso. Afinal de contas, Kehillah é uma coisa e Igreja é outra, como já foi dito nas explanações anteriores. A Igreja, não se irrite quando eu falo isso, a verdade precisa ser dita por alguém. A Igreja deveria caminhar na contramão do mundo, mas atualmente o que nós vemos é que a Igreja caminha na mesma mão do mundo. Até a mídia televisiva, a TV em geral, agora transmite marcha para não sei que lá e abre espaço para cantor gospel se apresentar como se fosse um artista qualquer. A Igreja é um organismo que funciona de outra forma diferente da Kehillah. Muitas são independentes e não são irmãs umas das outras e às vezes nem se consideram. Muitas das vezes um sujeito vem, se autoproclama pastor, abre uma igreja, ensina o que quer, arrecada dinheiro dos seguidores, se envolve com política, e aí qualquer problema que aparece depois ele resolve entrando na justiça e colocando advogado. E quando calha de acontecer algo assim, as outras igrejas que conhecem essa igreja são as primeiras a ir na rede social para julgar. Já a Kehillah era totalmente diferente. Não porque não tinha internet ou televisão na época, mas era diferente porque eles tinham mentalidade messiânica. Eles pensavam biblicamente, que é o que está faltando hoje em dia. Pensar biblicamente. Yeshua levantou seus representantes, esses depois mais tarde escolheram outros representantes para a congregação, que eram todos judeus de sangue, para poderem apacentar o rebanho do Deus Yah, os quais ensinavam a fidelidade e a Torá sem misturar uma coisa com a outra, sem querer obrigar gentio a ser como judeu, nem judeu a ser como gentio. Eles não se envolviam nas questões do império, não participavam de guerra e de nenhuma outra questão política. Eles se dedicavam a anunciar o reino de Deus. E as ofertas só eram arrecadadas quando era estritamente necessário, e não toda reunião. Mas só que no caso deles, da Kehillah, quase sempre era necessário arrecadar a oferta para mantimento do povo, porque no modelo da Kehillah a gente sabe, os irmãos não tinham sede fixa e tinham que estar sempre escapando das rédeas do Império Romano, porque eles tinham esse problema de serem perseguidos pelo regime imperial. Os atuais seguidores de cristianismo nem sabem o que é ser perseguido e não fazem a mínima ideia do que é isso. Tem crente que se acha perseguido. Quando o Congresso aprova alguma lei beneficiando outras religiões, ou quando um crente é pego, mentindo, adulterando, fazendo a coisa errada, e é exposto perante os outros cristãos, ele logo começa a se dizer perseguido. Quando um pastor é pego praticando uma corrupção, ele também aproveita para se dizer perseguido. Por que alguém que está preocupado só com dinheiro, corrupção, seria perseguido? Isso se chama hipocrisia, cara de pau. Mas a Kehillah sim, ela era perseguida pelas lideranças políticas da época, os imperadores. Eles eram perseguidos por quê? Porque eles faziam a obra do Deus eterno corretamente, faziam o que tinha que ser feito. Eles anunciavam aos quatro cantos que tinham seu próprio rei e suas próprias leis, as quais estavam muito acima dos reis e leis do império local. E se fosse necessário morrer para manter isso, eles morreriam, sem demagogia. Ah, mas hoje em dia não. Hoje em dia é tipo assim, o cara sai de uma igreja, abre outra igreja que trabalha parecida com aquela de onde ele saiu e arrasta o membro da antiga igreja para dele, só para poder ficar com todo o dinheiro arrecadado, sem ter que prestar conta a ninguém acima dele. Por que uma pessoa sai de uma igreja e abre outra que age da mesma forma? Mas na Kehillah, durante o primeiro século, muitos emissários e profetas eram torturados e mortos porque colocavam Yeshua acima do imperador romano. Inclusive, há uma epístola do primeiro século chamada Martírio de Policarpo. Já ouviu falar? Policarpo foi um líder espiritual muito influente do primeiro século, discípulo pessoal de Yohanan, chamado apóstolo João. O capítulo 9 dessa epístola, Martírio de Policarpo, ela diz o seguinte: quando Policarpo entrou no estádio, conduzido pelos guardas, veio uma voz do céu e disse para ele: seja forte, Policarpo, seja homem. E aí o procônsul era o equivalente a um juiz ou desembargador.
o procônsul procurava fazê-lo negar Yeshua, dizendo: pensa na tua idade, porque Policarpo era bem velho. Ou então dizendo: jura pela sorte de César, muda seu modo de pensar, vai diante do povo e diz: abaixo os ateus. Policarpo olhou a multidão no estádio. Ele até disse: abaixo os ateus, como o procônsul tinha dito. Mas ele não amaldiçoou Yeshua e nem aceitou fazer oferendas ao imperador. E foi morto diante do público do estádio. Mais especificamente, porque não amaldiçoou Yeshua e porque não jurou por Caisar, César. Agora pensa comigo. Por que as autoridades imperiais tinham tanta raiva assim dos messiânicos? Era tudo gente de bem, gente calma, tranquila, pacífica. Por que se incomodar com pessoas simples que estavam vivendo sua crença pessoal? Existiam tantas crenças diferentes, tantos deuses diferentes. Por que se incomodar com pessoas simples? É porque os outros deuses não eram de verdade. Eles eram apenas culturais. Os deuses romanos não exerciam poder nenhum. Eles nem podiam exercer poder. Eles não existiam. Eram apenas culturais. E a gente sabe que a vida funciona assim. Quem anda errado sempre fica com raiva de quem anda correto. Sempre foi assim. A vida é assim. Questões espirituais sempre levantam o ódio do mundo, porque o mundo vive dentro de uma mentira. O mundo é uma mentira. A história é uma mentira. A ciência é uma mentira. A sociedade humana é uma mentira. E toda religião é uma mentira. Mas quem está inserido na mentira não gosta de ouvir isso. Tem gente que não gosta de ouvir que a religião é uma mentira. Mas obviamente toda religião é uma mentira. Por exemplo, uma religião diz que o inferno existe, outra diz que o inferno não existe. Certamente um dos dois está errado. Uma religião diz que demônio não existe, outra diz que demônio existe. Com certeza um dos dois está errado, mas não sabe que está errado. Toda religião é uma mentira. Mesmo sendo um homem velho, Policarpo foi perseguido, preso e morto pelo Império Romano. E por quê? Ele era perigoso? Não, Policarpo não era perigoso. Ele foi perseguido e morto porque os messiânicos não tinham medo de proclamar publicamente a verdade. Eles não tinham medo de proclamar publicamente que Yeshua era seu único rei, provocando assim o ciúme e o ódio dos imperadores, que achavam que tinham que ser venerados acima de tudo. E de acordo com o texto da epístola, Martírio Policarpo, foi dado a Policarpo a opção de negar a Yeshua e glorificar a Caisar, César, que era o título do líder máximo na época. Esse texto mostra que muitos negaram a Yeshua diante dos guardas, das autoridades, e voltaram atrás e fizeram oferendas em honra ao imperador, Caisar, César. Ser perseguido e não negar Yeshua é coisa de quem realmente confia no Deus eterno. É coisa de quem conhece ele de verdade. Os religiosos de hoje em dia deveriam, na verdade, ter vergonha de chamar a Querrilá de igreja, pois quando eles chamam a Querrilá de igreja, eles estão tecnicamente se comparando a Querrilá, como se fosse a mesma coisa. Sendo que não é. Querrilá é uma coisa e igreja é outra. Igreja é o resultado da distorção da Querrilá. As pessoas perderam o ânimo de se manterem na verdade depois que os 12 de Yeshua morreram. E aí o sacerdote do mal se fortaleceu e tomou conta da crença toda. E mudou tudo. E o pessoal aceitou. Se os discípulos daquela época vissem os cristãos de hoje e vissem como eles vivem, como eles agem, certamente não os chamariam de irmãos. Mas diriam que eles são uma seita imitadora criada para desviar os irmãos do verdadeiro foco. Certamente diriam isso. Eu que durante 7 anos convivi intensamente no sistema evangélico, pregando e cantando em várias igrejas aqui, ali, em tudo quanto é lugar no estado do Rio de Janeiro, uma coisa eu posso te dizer: a maioria dos seguidores de cristianismo não se esforça para ser espiritual, não luta para vencer o pecado e não trabalha para ganhar os de fora. Eles se esforçam sim para conseguirem a casa própria e o carro novo, para vencer na vida e para mostrar que são capazes de prosperar. E tem alguns que até fazem campanha para conseguir se casar com os amantes que possuem fora do casamento, quando na verdade um indivíduo que diz servir ao Deus eterno não deveria nem mesmo se envolver com uma pessoa que já tem alguém.
Você concorda comigo? E além de não conseguirem vencer o pecado, como é ensinado, ainda dão a Yahtzvaot, Deus Eterno, uma rede de vexame, como não havia igual no primeiro século. Enquanto fiéis eram mortos só porque não se curvavam a imperadores loucos e perversos e não faziam oferendas em honra a eles, hoje em dia o indivíduo se declara gay, abre uma igreja para gay, abre a Bíblia em cima do púlpito e condena quem ensina o que é certo. As pessoas perderam a noção total do que significa agradar a Deus. E se sofrerem 1 milésimo de perseguição, já perdem as forças e esmorecem rápido. Estevão foi apedrejado porque falou a verdade em praça pública. Mas hoje em dia não se pode falar mais nada, senão o sujeito é processado na justiça criminal. E ainda tem que pagar indenização a quem está errado. Lembra de Shaul, Paulo, repreendendo os fiéis de Corinto? Porque em vez dos irmãos resolverem suas questões entre si, estavam recorrendo à justiça penal da época. Embora hoje tenha muito isso, crente processando crente, uma igreja entrando na justiça contra a outra, o emissário do Salvador se mostrou desgostoso com esse tipo de atitude, porque isso só mostrava o quanto os irmãos estavam carnais e vazios. O fiel que é carnal, ele é como se fosse um ser suspenso no limbo. Ele não agrada nem a Deus e nem aos homens. Por isso, se você quer servir ao Deus Criador, você deve se inspirar nos fiéis mais fortes, dentre aqueles que o texto sagrado apresenta. Não se inspire nos fracos, nos que estão caindo. Procure se inspirar naqueles que são fortes e não caíram. Ao longo do texto sagrado nós vemos vários fiéis. Alguns venceram o mal e outros foram vencidos. Mas são os fortes que devem ser o nosso espelho. Se os fortes não tivessem vencido, nem o cristianismo existiria hoje. Aqui termina a série direto da Kehillah. O objetivo dessa série é fazer o paralelo entre a congregação original, a Kehillah, e a igreja atual. A igreja, como nós conhecemos hoje, só passou a existir a partir do século VI, ano 500 e pouco. E o que restava da Kehillah começou a cair, depois que os 12 de Yeshua morreram. Tanto os 12 como os discípulos dos 12. E por que caíram? Porque deixaram os 12 morrerem dentro de si. Quem tem ouvidos, ouça.